e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aleluia. Apocalipse capítulo 1. Então, como nós podemos avaliar aqui na mensagem de Deus e estar fazendo uma reflexão para hoje, aqui em capítulo 1 de Apocalipse, é uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu-lhe para mostrar a seus servos o que breve há de acontecer. Então Deus, aqui no livro de Apocalipse, se nós formos fazer uma analogia, uma reflexão, são as coisas futuras que vão acontecer, que há de acontecer. João, quando ele teve essa revelação, através de Jesus Cristo, que Deus deu para Cristo, Cristo revelou para João. João se encontrava na ilha de Pátmos. João estava aprisionado naquela ilha. Foi lançado lá naquela ilha. E a palavra de Deus, ela vai me ensinar e vai te ensinar que João, ele foi preso naquela ilha, foi lançado naquela ilha por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho de Cristo. Pode ser assim na minha vida e na sua vida também. Por causa da palavra de Deus, nós sermos lançados numa ilha, nós sermos aprisionados dentro de uma prisão, nós passarmos por lutas por causa do Evangelho de Cristo. Todos nós podemos sofrer o que os apóstolos sofreram naquela época, por causa da palavra de Cristo. Só sofrem perseguição, só somos lançados dentro de prisão aqueles que pregam o Evangelho de Cristo na verdade, na íntegra da palavra de Deus, fazendo a vontade de Cristo, como aqueles homens fizeram, como os apóstolos fizeram, levaram o Evangelho, foram presos, como está aqui no livro de João. Por isso que eu quis entrar primeiro no livro de João, para trazer à igreja uma reflexão das coisas futuras de Cristo. O que Cristo revelou para o seu servo, o que Cristo nos revela hoje, através da palavra dele, vai acontecer. E Jesus, ele fala lá em João, que ele é o caminho. João não, eu não esqueci o livro agora, mas ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. João 3,16, que a pastora está falando, ou João 8,32, não me recordo, mas é o que fala na palavra. Isso. Então, pela verdade de Cristo, pela palavra de Cristo, quando a gente leva o Evangelho de Cristo, eu e você, como igreja, como corpo de Cristo, nós podemos ser perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. Então, aqueles homens foram perseguidos, Paulo foi decapitado, Isaías foi cerrado ao meio. Nós podemos ver, João foi lançado em uma bacia de óleo, por causa da palavra de Cristo. E hoje nós vemos uma igreja muito omissa no Evangelho de Cristo. Se a gente olhar para trás, o que aqueles homens fizeram é vergonhoso para a gente, é vergonhoso para mim e para você,
o que a gente faz aqui não é nada do que aqueles homens fizeram lá atrás. É só olhar, igreja. É só a gente parar para pensar. Não é nada. Então a igreja hoje vive um evangelho de oba-oba, de brincadeira com Deus. Mas nesse livro de Apocalipse, ele nos mostra das coisas que vão acontecer. Foi uma revelação que Jesus Cristo mostrou para João. No versículo 9 aqui, do capítulo 1 de Apocalipse, fala que eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele mesmo aqui, ele está falando por que ele se encontrava ali. Por causa do Evangelho de Cristo, por causa do testemunho de Cristo, ao revelar o Evangelho de Cristo para aquele homem. O que eu quero chamar a atenção da igreja? Para a gente refletir que vai chegar um tempo, vai chegar o dia que o Senhor vai nos julgar. As nossas atitudes, os nossos atos, aquilo que fizemos dentro do Evangelho dele, dentro do Evangelho de Cristo. A irmã trouxe a mensagem aqui, trazendo aqui a perseverança para a gente, a irmã missionária Nízia, né? Ela trouxe isso, nos fortalecendo a nossa alma, porque a gente acorda assim, abatido, desanimados, mas a gente às vezes precisa dessa palavra de força para nos trazer a esperança. Eu e você precisa. Ela trouxe aqui, através de Cristo, abençoando as nossas vidas a perseverar, porque vai chegar o dia mau, como aqueles homens, chegou para eles, pode chegar para a gente. Então eu iniciei a palavra, quero ser bem breve, eu iniciei a palavra em Apocalipse capítulo 1, mostrando para a igreja que foi uma revelação de Cristo a João das coisas futuras que vão acontecer ainda. Existem vertentes que falam que já aconteceu, outras vertentes botam para o lado futurista, que ainda vai acontecer. Eu sigo essa vertente, indo para o lado que vai acontecer. Então, em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11, vai nos trazer uma palavra de reflexão. Eu quero que a igreja reflita com Cristo, com o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro. Não é o Evangelho de oba-oba, o Evangelho que aponta ao mundo, mas não aponta a Cristo. Aqui a igreja prega o Evangelho cristocêntrico. Não é um evangelho antropocêntrico, voltado ao homem. Não é cristocêntrico. Cristo tem que ser sempre o foco da mensagem. Como eu estou falando aqui, cristocêntrico, o evangelho cristocêntrico. Então a igreja reflete, vê qual evangelho vocês estão recebendo. Se é o evangelho de Cristo ou é o evangelho voltado para o homem, voltado para o mundo. É uma escolha. Mas só que a sua escolha e a minha escolha, ela futuramente, ela vai nos trazer. Como é que eu posso entregar aqui? Ela vai nos trazer coisas boas ou coisas ruins. Então, em Apocalipse 20,
Versículo 11 fala: os mortos são julgados. Então, se foi uma revelação lá, como eu iniciei, no capítulo 1, que foi uma revelação de Cristo a João, então Cristo revelou para João, pastor, que os mortos serão julgados. A Bíblia vai nos dizer que quando a gente morre, segue-se o juízo. Não temos mais chance. A chance é agora, é nesse exato momento, quando a palavra de Deus está sendo aplicada e a gente vem a ter mudança de mente e de atitude. Aleluia! Porque depois que descer ao Hades, como trazem, alguns falam que é sepultura, e outro, na escatologia, fala que é o inferno. A gente tem dois caminhos que a gente vai seguir. Dois. O justo, quando ele desce ao Hades, a sepultura, ou vai ao céu, que é o justo, ao seio de Abraão, ou ao inferno. Então, tem dois caminhos. Então, trazendo uma reflexão para essa palavra, aonde Deus fala que vai julgar os mortos, qual o caminho que hoje eu e você está trilhando? Qual o caminho? Para, reflita. Qual o caminho você está trilhando? Porque quem te conhece melhor do que eu é o Espírito Santo. Eu posso te conhecer, pastor, por fora, um exemplo. Eu sempre pego a pessoa como exemplo para fazer abrir, refletir e a pessoa entender o que está sendo aplicado aqui através da palavra de Deus. Então, quem nos conhece melhor como eu é Deus. Deus que me conhece. Então, Ele vai julgar as minhas obras. Se eu morrer hoje, descer a sepultura, segue-se o juízo e não tem mais volta. Não tem mais misericórdia. Primeiro ponto da mensagem. Quando Jesus Cristo ele chama ao arrependimento, ele chama no tempo dele, Pâmela. É agora, nesse exato momento, é o Kairos, momento oportuno. É um momento oportuno. Quando a gente está pregando o Evangelho de Cristo aqui, nós vemos a igreja vazia. É um momento oportuno que Cristo está dando para cada um de se arrepender e buscar a Deus. Só que as pessoas hoje, nesse século, não estão dando crédito para a palavra de Deus. Acham que não vai acontecer. Acham que essa revelação aqui, que foi entregue ao apóstolo João, não vai acontecer. Mas eu te digo que vai acontecer. Porque esse Deus que eu sirvo e que você serve é um Deus verdadeiro, como eu já dei testemunho aqui, quando eu estava lá no monte, orando, que Deus se apresentou com a sua glória e deixou aquelas folhas acesas da mata. Então, para aqueles que não dão crédito ao Evangelho de Cristo, eu falo e repito que essa palavra é verdadeira. Vai acontecer. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, em Apocalipse 20, no versículo 11, Deus fala: os mortos são julgados. Versículo 11 fala: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou
lugar para eles. Vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o lago de fogo é a segunda morte, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Essa é uma das revelações que foram entregues a João. Então, como nós podemos ver e parar para refletir, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Não vai ter jeito. No versículo 6 diz: disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, e o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Aí o que Deus traz aqui como revelação no versículo 8. Preste atenção, meu Deus. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, através dessa revelação aqui, que Jesus Cristo, ele entregou para João, são as práticas da obra. Se eu e você permanecer aqui nessa terra, nessas práticas aqui que foram faladas, os covardes, Deus não se agrada de covarde. A igreja de Cristo tem que ser corajosa. Já pararam para pensar? Estamos aqui, poucos. Se entrar alguém aqui dentro, pôr um revólver na sua cabeça, como cerraram Isaías, para você negar a Cristo, você nega. Vamos refletir eu e você. Como nós estamos diante de Deus, no amor de Deus? Será que esse amor que está aqui dentro de mim e dentro de você é o amor ágape que Cristo teve por nós na cruz? Eu já falei isso. Eu já falei aqui isso. Jesus já deu esse ensinamento aqui. Será? Porque o amor ágape é um amor incondicional, como Jesus teve. Então, quem estiver cheio do Espírito Santo, pode entrar aqui e botar. Você não vai recuar. Não vai.
É isso que a igreja tem que orar, é isso que a gente tem que pedir para ser cheio do Espírito, como a irmã estava falando, de sermos corajosos, de entregar a nossa vida a Cristo, porque é Ele que está conosco. Ela falou, quando eu saio, eu entrego a minha vida a Deus. Faço isso também, igual ela. Eu saio, Jesus, vem comigo. Senhor, senta aqui, eu vou trabalhar amanhã. Deus, senta aqui do meu lado. Vão comigo trabalhar. Eu entrego a vida dos meus amigos lá do hospital, o nosso trabalho na mão do Senhor. Nós venhamos a ter um dia tranquilo, um dia alegre, na paz. Porque quem é da área da saúde sabe, ela sabe, ela é da área da saúde. O que a gente enfrenta, lidar com o público não é fácil. Fora o que a gente tem na mão, que é a responsabilidade com eles, com a vida deles. Mas muitos deles não entendem, pastor. Azucrina a nossa cabeça, azucrina o nosso juízo. Por isso que a gente tem que pedir a Deus paciência. Então, voltando aqui para a palavra, então Deus não se agrada dos covardes, os incrédulos. Quantos estão na incredulidade aí nesse mundo aí? Não creram no Evangelho de Cristo. A gente fala da palavra de Deus, entra no ouvido e sai no outro. Não estou nem aí. Eles acham que só tem essa vida. Esquece. Quando descer lá, vamos botar assim, simbolicamente, quando abrir o portal, eu falo portal, a sepultura. Quando abrir o portal, a sepultura, que entrar ali dentro da sepultura, que cair lá do outro lado e ver o caminho que ele trilhou aqui nessa terra sem Deus e cair no inferno, que a Bíblia me ensina assim, dessa forma. Lá na passagem lá de Lázaro e o rico, quando aqueles dois homens morreram, foram caminhos diferentes. Então, para esses aqui, os incrédulos, a palavra está sendo pregada, não está, pastor? Como ela está filmando aí. Quantos veem essa palavra aqui e não dão crédito na palavra de Deus? Não dão crédito. Mas Jesus está alcançando em casa, a igreja está vazia, mas está aí o Evangelho sendo pregado. Mas eles não querem nem saber, porque eles só pensam nessa vida que um dia vai passar, vai acabar. Não vamos viver para sempre. Se Jesus não vier, a gente vai descer a sepultura, esse corpo que é bonitinho, como muita gente vê aí, né? Preocupado com seus corpos, preocupado com a estética, em chamar a atenção, querem ter status, mas não se preocupa com a palavra de Deus. Não se preocupam com o lado espiritual, achando que vão viver para sempre, achando que vão ter corpo bonitinho para sempre, e não vai. Um dia, eu tinha uma barriga, que eu estava filmando, eu tinha uma barriga que era tanquinho. Hoje o tanquinho, ó, foi para frente. Quarteira, né? A gente malhava. Aí tá, barriga durinha, né? Fala, tanquinho. Hoje não. Hoje a barriga, hoje a barriga, ó, se foi. É assim. Porque o tempo passa. É igual a gente aprende na escola. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Para aqueles que têm o privilégio de chegar a esse nível aqui que eu falei, é uma maravilha. Então a gente não deve ficar pensando só nisso. E a gente abre a internet aí, são mulheres hoje que você vê o perfil muito bonitas, corpo muito bonito. Mas se você for avaliar e ver como é que a gente vê ali, não tem Deus, não tem o principal. Aqui, não estou generalizando, de a pessoa não buscar uma saúde, ter um corpo bonito.
Você pode ter tudo isso, mas tenha com Jesus. Aleluia. Foca que um dia nós vamos descer à sepultura e não vamos ter mais esse mundo aqui. Vai ser um outro mundo para a gente. Então, aos incrédulos, vai essa palavra aqui para vocês. Que a palavra de Deus é verdadeira. Mas Cristo, lá em João 3,16, quando ele morreu para todos. Então, se você mudar a sua mente e a sua atitude, Jesus Cristo, ele te recebe como fez o pai do filho pródigo, que aquele que estava em casa, ele estava mais perdido do que o irmão que estava no mundo. Estava na casa, estava com o pai, mas estava perdido, porque ele não entendeu a bondade do pai e a misericórdia pelo aquele filho. Quando ele abriu os braços, pediu para fazer festa, colocou um anel nos dedos dele, deu sandália e veste nova, ele não entendeu. Estava na casa, mas estava perdido. Quantos têm assim também? Na casa, mas perdido. Se domingo eu vier trazer a palavra, eu vou falar no Evangelho de João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. São quantos que estão perdidos dentro da casa de Cristo, pastor? Estão perdidos, estão cegos, sendo guiados por outros cegos, porque não querem buscar a palavra de Deus. Não querem santificação. Quando a gente fala que nós somos santos, nós somos separados. Cristo me separou, te separou para uma grande obra. É separado não quer dizer que eu não tenha pecado, mas eu sou separado. É isso. Os depravados e assassinos não herdarão o reino de Deus. É a palavra que está falando. Se manter a mesma conduta, as mesmas práticas, não vai herdar o reino de Deus. Vai descer ao inferno, ao Hades, vai descer. E lá não vai ser moleza não. Lá você vai gritar por Jesus Cristo. Lá você vai gritar pelo Espírito Santo. Lá você vai gritar por Deus, mas a misericórdia de Deus, ela não vai ultrapassar os portões do inferno para essas pessoas. Mas tem vida para essas pessoas, enquanto elas mudarem de mente e atitude, tem vida. Pode ter matado, pode ter roubado, pode ter se prostituído, pode ser um alcoólatra, pode ser um drogado, pode ser tudo. Mas muda a sua mente, a sua atitude, que Deus está assim, te chamando de braços abertos, como o pai do filho pródigo. Então que nós venhamos a não ser como o filho que estava do lado do pai, fazia tudo, mas questionou. Mas eu sempre estive do teu lado e você nunca fez nada para mim, nenhuma festa. Mas a palavra de Deus nos ensina o quê? Que quando há um arrependimento de um pecador, a festa no céu. Foi aquilo que aquele pai ali fez, conjecturando, mostrando ali Cristo pelos pecadores desse mundo. Só basta uma atitude, só basta mudar a sua mente, terás salvação, terás vida em abundância. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isso que Jesus Cristo fala hoje. Eu fico me vendo aqui, trazendo essa palavra, sem estudar, porque hoje eu não estudei, mas eu vejo o Espírito na minha vida, porque a pastora, eu falei, pastor, vou só trazer uma devocional, porque eu não estudei, mas eu me entreguei, mais uma vez o Espírito Santo nas suas mãos. Aleluia. A pastora está de prova que eu falei isso. Aleluia. E aí eu me vejo Deus me capacitando e me mostrando para mim, para a sua vida, que nós sem Deus, nós sem Jesus, nós não somos ninguém. Verdade, Deus. As pessoas não entendem, mas é assim.
na minha vida e na sua vida, é se entregar para Deus, falar que, ó, eis-me aqui, Senhor, me usa. Aleluia. Eu não sou nada, não tenho nada a oferecer. A gente fica ali orando, Senhor, na tua mão. Coloca na medida certa para a sua igreja, para o seu povo. Aí, como eu falei aqui dos assassinos, hoje, na cidade do Rio de Janeiro, que eu não sei para onde vai esse vídeo aqui, na cidade do Rio de Janeiro, hoje, 2 pessoas, se eu não me engano, foram a óbito. O varão estava falando lá, foram a óbito na Avenida Brasil, por esses homens que não têm Jesus, mas Jesus está aberto para vocês. Muda de mente, muda de atitude, que o meu Deus abrirá os braços para vocês, colocará uma sandália, anel novo, vestes novas em vocês. Muda de atitude. Não vale a pena o que está acontecendo hoje na cidade do Rio de Janeiro. Pessoas inocentes, aquele homem, como eu vi naquela imagem ali, será que não dói no coração desses homens que estão tirando a vida daquelas pessoas ali? Aquele homem sentado, caído com um tiro na cabeça. 48 anos, se não me falha a memória. Eu vi uma foto daquele homem hoje, ele com uma criança de meses no braço. Não sei se era filho dele, não sei se era um sobrinho, eu não sei, mas estava ali e ele perdeu a sua vida por atos dessas pessoas que estão sendo guiados pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas. Mas que hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que esses homens venham mudar de atitude, que o Espírito Santo de Deus possa entrar nos corações dele, fazer eles mudar de mente, de atitude, ver que não vale a pena, ver que essa vida aqui é só uma passagem, que nós estamos aqui nessa terra só de passagem, que nós somos estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra, que nós vamos passar, que nós vamos dar conta das nossas obras aqui nessa terra. Nós vamos dar conta de tudo que nós estamos fazendo aqui. De conta, como a palavra falou, que os livros vão ser abertos. E um desses livros está registrando, porque eu ainda não morri. Quando eu morrer vai parar de registrar, porque aí segue-se o juízo. Então, que os livros, um dos livros, está registrando tudinho que a gente faz enquanto tem vida. Só que essa página desse livro, para esses homens, ela pode iniciar com uma página em branco, Elizabeth. Se eles mudarem de vida, Deus esquece tudo que eles já fizeram. Tudo, essas mortes, tudo vai esquecer. Esse livro, ele existe, tem uma página em branco para os ímpios, para os pecadores, que ainda não foram resgatados pelo Espírito Santo de Deus. Eles podem iniciar uma nova vida com Deus. Aleluia. Sendo homens de Deus, como muitos aí já estão sendo homens de Deus. Mataram, roubaram, tiraram a vida, mas hoje não. Pregam o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque eles mudaram de mente e de atitude. Os que cometem imoralidade sexual. Então, quem está na prática da imoralidade sexual, na perversão, não mudar de mente, de atitude, no reino de Deus, tem esse alerta aqui na palavra de Deus: não vão herdar. Se continuarem com a mesma mente. Essa foi a revelação que Cristo entregou para João. E hoje eu entrego para a igreja de Cristo. Aleluia. Entrego para vocês através do Espírito. Os que praticam feitiçaria. Então nós temos que falar. Está no Evangelho de Cristo, não sou eu. Eu quero que as pessoas que estejam vendo,
eu aqui no vídeo, não sou eu que falo, mas sim o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Cristo que fala. Aos feiticeiros, os que praticam feitiçaria, não vai herdar o reino de Deus. Macumbeiros, feiticeiros, umbanda, não vai. Estão enquadrados na palavra de Deus nesse. Vamos botar como a irmã Elizabeth ali, advogada. Vamos botar aqui, ó, neste artigo. Neste artigo, nesse caput, a irmã Elizabeth pode falar daqui, enquadrado. Não sou eu que estou falando, mas é Deus que fala aqui. Aí as pessoas podem ver, e querer me julgar. Não. Aqui, eu não estou fazendo diferença de religião, porque a minha avó é espírita. Minha avó é espírita. Estou falando isso. Eu estou falando do Evangelho de Cristo com a intenção de alcançar essas pessoas para elas não receberem a condenação eterna, que é o lago de fogo, o que está falando aqui nessa revelação aqui. É a segunda morte, vai ser para essas pessoas. A bonitinha que teve um corpo bonitinho, que está preocupada em ter um bumbum empinadinho, um peitinho lá para cima, desculpa a fala, mas vamos conjecturar, estão preocupados com tudo isso, a barriguinha retinha, mas não se preocupam com Jesus, com o lado espiritual. Ó, tá aí o alerta para os incrédulos que eu já falei. Eu vou passar a pregar a mensagem conjecturando assim para ficar mais animado. Mas é a verdade, gente. É a verdade desse mundo que eu vivo. A verdade é essa, pô. Infelizmente, a verdade é essa. Eu estou lá com a minha esposa lá desde os 17 anos. Conheci ela, bonitinha. Está lá, vai ficar ali comigo até Deus permitir a minha morte. Se Deus me permitir eu viver com ela velhinha, vou ficar com ela velhinha do meu lado. É o que eu desejo. É o desejo do meu coração. Aleluia. Falar, mas se Deus me levar antes, ou se levar ela antes, é o que está escrito, como a irmã falou lá, já está tudo escrito. Preste atenção em tudo que é falado. Eu não, escrito. Já está escrito. Quem vai ser salvo, quem vai receber a condenação eterna, quem vai perseverar, porque aqui nesse livro fala, perseverais até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Já fui fechando aqui, que Deus está me botando para falar, vou encerrar aqui, quando terminar isso aqui. Pastora Regina. Porque Deus vai botando aqui e a gente vai falando, mas já estou terminando. Então, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras. Essas pessoas que são idólatras, que não têm um único Deus, que é o caso que eu falei aqui na feitiçaria. Porque há outros deuses lá que eles servem. Então, o Espírito sinaliza aqui hoje. É o único Deus. A Bíblia fala que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Está enquadrado nisso? Persevera até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Se não estiver enquadrado nisso, condenação. A não ser que Deus, pela bondade dele, a misericórdia dele, como houve com aquele ladrão lá na cruz, se tiver esse último momento, que a gente não sabe se vai ter, de mudar a nossa mente ali e naquele momento pedir pela misericórdia de Deus e a compaixão de Deus e Deus atribuir a salvação, que é um dom gratuito que vem de Deus. Aleluia. Não é do homem, é de Deus. Estou suando aqui hoje. Estou suando, Jeová. É para suar, vamos botar para suar. Desculpa, gente. Aí está aqui, todos os mentirosos, o lugar deles será um lago de fogo que arde como enxofre e está a segunda morte. Vou finalizar aqui, ainda tinha mais algumas coisas aqui para eu destrinchar aqui.
de João 11 até o versículo 14, mas não, o horário já não nos permite, e a palavra de Deus se encerra aqui em nome de Jesus. Mais uma vez eu... Olha só, retificando aqui, eu fiz uma confusão. Jesus, 14:6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão comigo. Eu confundi com João 3:16. Então, ratificando aqui a palavra retificando, né? Ou ratificando, consertando, né? Retificando. Então, retificando aqui onde está, pastor? 14:6. Então, retificando aqui no que a gente falou aqui, que a gente estava em dúvida, mas a gente segue a palavra e a palavra que a pastora botou aqui. Então, foi João 14, versículo 6, que Jesus disse, ó, disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É verdade. Então não adianta eu praticar todas essas idolatrias, ter todos os outros deuses, se o caminho é um só, é Jesus Cristo. Mais uma vez eu agradeço a Deus, agradeço o Espírito Santo de Deus por me dar mais essa oportunidade, por me dar mais esse privilégio. Eu entrego, meus irmãos, na mão do Senhor Jesus, que o nosso Deus possa estar sempre nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Aleluia. Coloca a família de cada um aqui em suas mãos, Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha fazer a sua obra nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha resgatar os nossos, Pai. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que ainda não foram resgatados. Mas é a sua palavra, Deus, que fala que o Senhor que confessa da justiça e do pecado, Pai. Não somos nós, Senhor. Por mais que eu venha falar, Deus, por mais que eu venha pregar pelo Espírito Santo de Deus a sua palavra, Pai, mas é o Senhor que vai convencer, Pai. Então eu entrego, Deus, a minha família, a família dos nossos irmãos em suas mãos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Glória a Deus.